Tem dois momentos na vida que a gente nunca esquece. O momento em que você vê algo que não devia ter visto. E o momento em que você descobre que seus sonhos estão te avisando sobre algo real. Hoje são duas histórias brasileiras sobre esses momentos. Um menino bisbilhotando onde não devia. Uma mulher sonhando com seu stalker antes de conhecer ele. Duas descobertas impossíveis de esquecer. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Eu tinha 10 anos quando vi o que tinha dentro do caminhão de sorvete do seu Mário. E desde aquele dia de verão, nunca mais consegui ouvir aquela musiquinha sem sentir um frio na espinha, mesmo em dias de 40 graus. E o pior é que ninguém nunca acreditou em mim. Era janeiro de 2012, férias escolares, e fazia um calor insuportável naquele verão. Daqueles que o asfalto derrete e o ar fica tremendo. E eu morava com minha mãe num bairro simples de casas coladas umas nas outras. Ruas estreitas, crianças brincando na calçada o dia inteiro. O seu Mário era o sorveteiro do bairro havia anos. Todo mundo conhecia ele. Um homem gordo de uns 50 anos, bigode preto grosso, sempre de boné branco e avental listrado. E o caminhão dele era daqueles antigos, branco e azul, com um alto-falante tocando aquela musiquinha enjoativa que a gente ouvia de longe. Naquela tarde específica, uma quinta-feira, eu estava jogando bola com meus amigos na rua quando a gente ouviu a música se aproximando. E todas as crianças largaram tudo e começaram a gritar: caminhão de sorvete, caminhão de sorvete. E saíram correndo para casa pegar dinheiro. Entrei em casa gritando: mãe, mãe, o caminhão de sorvete. E ela estava na cozinha lavando louça. Ela suspirou porque sabia que eu ia pedir. Pegou a bolsa, me deu R$ 5 e disse: compra um picolé pequeno, não vai ficar escolhendo aqueles caros. E saí correndo antes que ela mudasse de ideia. Quando cheguei na rua, o caminhão já estava parado na esquina. Já tinha umas 15 crianças em volta. E o seu Mário estava na janelinha lateral, atendendo, sorrindo com aquele sorriso grande e meio estranho que ele sempre tinha. Dentes meio tortos, amarelados. Fiquei na fila esperando minha vez. E as crianças iam pedindo picolé disso, sorvete daquilo. E o seu Mário ia pegando do freezer que ficava do lado dele dentro do caminhão. Ia entregando, cobrando, fazendo aquele papo de sempre. Ei, campeão, e aí, princesa, tá calor hoje, hein? Mas naquele dia eu estava com uma curiosidade danada, porque nunca tinha visto como era dentro do caminhão. E fiquei imaginando quanto sorvete devia ter ali. Se era tipo um freezer gigante cheio até o teto. Se tinha sabores secretos que ele não mostrava. Aquelas coisas que criança pensa. Enquanto esperava na fila, fui andando devagarzinho para o lado, fingindo que estava olhando os adesivos do caminhão, que tinham desenhos de sorvete e picolé. Mas na verdade estava me aproximando da parte de trás, e ninguém estava prestando atenção em mim, porque estavam todos focados na janelinha. Cheguei na traseira do caminhão e vi que tinha uma porta dupla de metal, daquelas portas de caminhão frigorífico, e para minha surpresa a porta estava entreaberta. Só um pouquinho, uns 5 centímetros, e dava para ver o escuro lá dentro e sair um ar gelado. Meu coração começou a bater rápido porque eu sabia que não devia estar ali, mas a curiosidade era mais forte e pensei: só vou dar uma olhadinha rápida, ver o que tem lá dentro, ninguém vai nem perceber. E olhei em volta e todo mundo ainda estava na frente do caminhão. Subi no para-choque traseiro que era baixinho. Fiquei na ponta dos pés, tentando alcançar a porta. Consegui colocar os dedos na beirada e puxar um pouco mais. E ela abriu mais uns 20 centímetros, rangendo baixinho. E o ar gelado bateu no meu rosto. Dentro estava bem escuro, mas dava para ver um freezer horizontal enorme, daqueles tipo caixão, branco, ocupando quase todo o espaço. E tinha umas caixas de papelão empilhadas no canto. E o chão era de metal com aquelas ranhuras antiderrapantes.
Subi mais um degrau. Já estava meio dentro do caminhão, me esticando para tentar ver melhor o freezer. E foi nesse momento que ouvi um barulho de passos pesados vindo de dentro. Congelei. Pensei, merda, o seu Mário está aqui dentro. Mas não era bem isso. Quando olhei para o fundo, vi o seu Mário vindo pela lateral interna. Ele tinha entrado pela porta da cabine do motorista e ele estava me olhando. E o sorriso dele tinha sumido. O rosto estava sério, quase bravo. E eu pensei, vou levar bronca, vou tomar esporro. Mas ele não falou nada, só ficou me olhando. E aí eu olhei para o freezer, que estava bem na minha frente agora. E foi quando percebi que a tampa do freezer, aquela tampa pesada de metal e plástico, também estava entreaberta, só uns 3 centímetros, e tinha algo prendendo ela. Era uma mão pequena, de criança, branca, com os dedos fininhos enrolados na beirada da tampa por dentro, tentando segurar, tentando não deixar fechar. E a mão estava com aquela cor estranha de coisa congelada, meio azulada, meio roxa, e os dedinhos estavam duros, curvados, e tinha sangue. Sangue escuro, já seco, grudado nos dedos e na beirada da tampa. E dava para ver que a tampa tinha esmagado a mão em algum momento porque os dedos estavam numa posição errada, quebrados. E mesmo assim, a mão ainda estava ali, segurando, como se a pessoa lá dentro tivesse tentado até o último momento impedir que a tampa fechasse completamente. Fiquei olhando para aquilo sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar direito. Meu cérebro tentando processar o que estava vendo. Pensei, isso não é real. É um boneco. É uma pegadinha. Mas era real demais, detalhado demais. E o frio que saía dali não era só do gelo. Foi quando o seu Mário se aproximou devagar, sem pressa, e ele estava me olhando direto nos olhos. E aquele sorriso voltou para o rosto dele. Mas era um sorriso diferente agora. Um sorriso que não tinha nada de engraçado. Um sorriso que me fez querer vomitar. Ele levantou um dedo gordo até os lábios, fez aquele gesto de silêncio, psiu, e sussurrou baixinho, quase carinhoso, shh, e ficou me olhando por mais uns 2 segundos que pareceram uma eternidade, e eu estava completamente congelado. Não conseguia gritar, não conseguia correr. Então ele se abaixou, pegou a mãozinha congelada com cuidado, quase com delicadeza, e foi empurrando ela de volta para dentro do freezer. E dava para ouvir o barulho do gelo raspando, e ele fechou a tampa completamente, aquele claque pesado de tampa de freezer fechando, e deu 2 tapinhas em cima como quem fecha um caixão. Depois ele veio na minha direção, e eu finalmente consegui me mexer. Pulei do caminhão tropeçando, quase caindo de costas, e ele chegou até a porta traseira me olhando lá de cima, com aquele sorriso horrível, e fechou a porta bem devagar. Clac! E eu vi o trinco sendo trancado por dentro. Fiquei ali parado na calçada, tremendo mesmo com o calor. E o seu Mário foi até a frente do caminhão tranquilamente. Entrou pela porta do motorista, ligou o motor e saiu dirigindo devagar. A musiquinha começou a tocar de novo, aquela musiquinha alegre e ridícula, e o caminhão foi embora, dobrando a esquina. As crianças continuaram brincando como se nada tivesse acontecido, e eu fiquei ali parado com os 5 reais ainda na mão, e percebi que nem tinha comprado sorvete, e minha mãe ia perguntar cadê o picolé. E eu não ia saber o que dizer. Entrei em casa correndo. Passei direto pela cozinha. Minha mãe gritou, ei, comprou o quê? E eu gritei de volta, nada, não quis. E tranquei a porta do meu quarto. Sentei na cama e comecei a chorar. Aquele choro de medo de criança que não entende o que viu, mas sabe que foi algo muito errado. Naquela noite, foi impossível dormir. Fiquei acordado, olhando para o teto, pensando naquela mão, naqueles dedos quebrados, no sangue seco, e pensando quem era aquela criança,
Se tinha sido uma menina do bairro, se alguém estava procurando ela, se a família sabia que ela estava ali dentro daquele freezer. Minha mãe veio me colocar na cama por volta das 10 da noite. Achou estranho eu ainda estar acordado. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, só não estava com sono. E ela beijou minha testa. Abriu a janela do quarto para deixar entrar uma brisa, porque o calor continuava insuportável. E saiu, apagando a luz. Fiquei ali na escuridão olhando para a janela aberta, vendo as estrelas lá fora, e foi quando ouvi, longe, muito longe, vindo de algum lugar do bairro, aquela musiquinha do caminhão de sorvete, tocando baixinho, quase como se fosse parte do vento. Aquela melodia que eu conhecia tão bem, mas que agora parecia a coisa mais assustadora do mundo. E quanto mais eu ficava escutando, mais parecia que estava ficando perto. Não muito rápido, mas perto, como se o caminhão estivesse andando devagar pelas ruas escuras, procurando, e eu fiquei imaginando se o seu Mário estava procurando mais crianças, se ele fazia aquilo toda noite depois que todo mundo dormia. A música continuou por uns 5 minutos, às vezes sumia, às vezes voltava, e cada vez que voltava parecia mais perto, e eu puxei o cobertor até o nariz mesmo com o calor, fechei os olhos com força e rezei para a música ir embora. E eventualmente foi, sumiu na distância, e só consegui dormir quando já estava amanhecendo. No dia seguinte tentei contar para minha mãe. Disse: mãe, vi uma coisa horrível no caminhão do seu Mário ontem. Tinha uma mão de criança no freezer. E ela parou o que estava fazendo, me olhou com aquela cara de adulto que não acredita e disse: filho, para de inventar mentira. O seu Mário é uma pessoa boa. E eu disse: não é mentira. Eu vi. E ela disse: você viu errado. Ou estava brincando e imaginou coisa. Agora vai tomar café. Tentei contar para os meus amigos também, mas eles riram. Falaram que eu era maluco, que era mentiroso. Um disse que era a pegadinha do seu Mário para assustar criança bisbilhoteira. Outro disse que eu tinha sonhado. E eventualmente eu desisti de tentar convencer alguém. Pesquisei na internet se tinha notícia de criança desaparecida no bairro e não achei nada recente. Mas achei uma notícia de 3 anos atrás. Uma menina de 8 anos chamada Ana Clara, que tinha desaparecido num domingo de tarde e nunca foi encontrada. E a foto dela era de uma menina branquinha de cabelo castanho. E eu fiquei me perguntando se era ela, se a mão que eu tinha visto era dela. Mas nunca soube, e nunca mais voltei perto do caminhão do seu Mário. E toda vez que ouvia a musiquinha vindo na rua, eu entrava para dentro de casa e esperava passar. E minha mãe achava estranho, porque eu sempre tinha adorado sorvete e agora não queria mais. E ela perguntava o que tinha acontecido e eu não sabia explicar sem parecer louco. O seu Mário continuou vendendo sorvete no bairro por mais 2 anos. E toda vez que eu via ele na rua, ele olhava para mim e sorria aquele sorriso. E eu sentia meu estômago revirar. E ele nunca falou nada, nunca me ameaçou. Mas aquele olhar dizia tudo. Dizia: eu sei que você sabe. E você não pode fazer nada. Em 2014, ele parou de aparecer. Ouvi minha mãe comentando com a vizinha que o seu Mário tinha se aposentado e mudado para outra cidade. E senti um alívio enorme. E pensei que finalmente estava livre daquilo. Mas até hoje, 12 anos depois, sempre que ouço musiquinha de caminhão de sorvete, eu volto a ser aquele menino de 10 anos tremendo na traseira do caminhão, vendo aquela mão congelada, aqueles dedos quebrados, aquele sangue seco. E tem noites que ainda acordo no meio da madrugada e fico escutando. E juro que de vez em quando consigo ouvir aquela musiquinha longe, muito longe. Mesmo sabendo que é impossível, mesmo sabendo que o seu Mário não mora mais aqui. Mas a musiquinha está lá, tocando em algum lugar da cidade, procurando. Então, se você tiver filhos pequenos, e um dia eles vierem correndo te contar
que viram algo estranho, algo impossível, algo que assustou eles. Acredite, não ignore, não diga que foi imaginação, porque às vezes as crianças veem coisas que os adultos se recusam a enxergar. E quando ignoramos essas coisas, estamos deixando elas sozinhas com o medo. Porque naquele dia, eu vi algo que não devia ter visto. E sei que aquilo era real. E sei que ninguém nunca fez nada. E aquela criança, fosse quem fosse, continuou ali dentro daquele freezer. E o seu Mário continuou vendendo sorvete como se nada tivesse acontecido. E todo mundo continuou comprando e sorrindo e achando ele uma pessoa boa. E essa é a parte que mais me assombra. Não é nem a mão que eu vi, não é nem o sorriso dele. É saber que monstros como o seu Mário vivem no meio da gente disfarçados de pessoa comum, vendendo sorvete, dando bom dia, fazendo parte da comunidade, e ninguém desconfia de nada até ser tarde demais. Eu nunca mais comi sorvete de caminhão. E espero nunca mais precisar ouvir aquela musiquinha tocando longe na noite. Ele viu a mão, congelada, com os dedos quebrados. E o seu Mário colocou de volta como se fosse nada. Se você também acha que ninguém acredita nas crianças quando elas contam essas coisas, deixa o like aí. E me diz, você já viu algo que não devia ter visto? Segundo relato. Minha avó me contou essa história quando eu tinha 15 anos, e ela jurou pela memória da mãe dela que cada palavra era verdade. E depois daquilo eu nunca mais consegui dormir de frente para a janela, sem as cortinas completamente fechadas, porque tem coisas que quando você ouve não consegue mais desver. Isso aconteceu em 1973. Minha avó, Dona Yara, tinha 26 anos na época, recém-casada com meu avô José. E eles tinham acabado de se mudar para uma casa alugada numa cidade pequena, do interior de Minas Gerais. Uma daquelas cidades com 3 ruas. Todo mundo se conhece. Vida pacata. A casa era simples, 3 quartos, sala, cozinha, um quintal pequeno nos fundos, e ficava numa rua de terra meio afastada do centro, com umas 5 casas na mesma quadra. E tinha um terreno baldio do lado cheio de mato alto. E mais nada. Era bem isolada. Especialmente à noite, quando as luzes das outras casas se apagavam. Naquela época, minha avó estava grávida do meu pai, uns 4 meses. E meu avô trabalhava numa fábrica de tecidos que ficava na cidade vizinha. Então ele saía de manhã cedo, tipo 5 da manhã. E só voltava no fim da tarde, por volta das 6. E ela ficava sozinha em casa o dia inteiro, cuidando da limpeza, cozinhando. Aquela rotina de dona de casa dos anos 70. A irmã dela, a minha tia Lourdes, morava na mesma cidade, mas do outro lado, e vinha visitar 2, 3 vezes por semana. E elas ficavam conversando, tomando café, fazendo crochê, essas coisas. E foi justamente num dia que a tia Lourdes tinha ido visitar que aconteceu. Era uma quinta-feira de março. Fazia calor, mas não era aquele calor insuportável. Era um calor bom de fim de verão. E as duas tinham passado a manhã inteira conversando na cozinha, tomando café com bolo. E minha avó estava se sentindo muito cansada por causa da gravidez. Aquele cansaço que bate do nada e você sente que precisa deitar urgente. Por volta do meio-dia, minha tia foi embora. E minha avó decidiu não fazer almoço ainda. Pensou, vou deitar só um pouquinho, meia horinha. Depois levanto e faço comida pro José quando ele chegar. E foi até a sala. Se deitou no sofá que ficava encostado na parede, bem de frente para a janela que dava para a rua. A janela tinha aquelas cortinas finas de tecido florido, que era moda na época. E estava entreaberta porque fazia calor. E dava para ver a rua lá fora, o terreno baldio do lado, o céu azul. E ela se deitou de lado, colocou uma almofada debaixo da cabeça e em menos de 5 minutos estava dormindo profundamente. E foi quando começou o pesadelo. No sonho, ela estava exatamente na mesma posição, deitada no sofá, de frente para a janela, tudo igual.
A sala era igual, a luz era igual, a cortina estava do mesmo jeito. Era tão real que ela nem sabia que estava sonhando. Era como se estivesse acordada e no começo estava tudo tranquilo, silencioso. Mas aí ela começou a sentir aquela sensação estranha de que tinha algo errado. Aquele peso no ar que você sente quando sabe que não está sozinho, mas não consegue ver ninguém. E ela continuou deitada sem se mexer, mas os olhos dela no sonho foram se virando devagar para a janela. E tinha um homem do lado de fora, olhando para dentro. Ele estava parado bem na frente da janela, do outro lado do vidro, só a cabeça e os ombros visíveis. E ele estava olhando diretamente para ela com uma intensidade que fazia o sangue gelar. Não piscava, não se mexia, só olhava. E mesmo sendo um sonho, ela sentiu um terror absoluto. Ela tentou gritar no sonho, mas não saía som. Tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. Tentou chamar pelo José, mas a voz não funcionava. Estava completamente paralisada. E o homem continuava ali olhando, olhando, olhando. E o pior é que ela não conseguia ver o rosto direito. Era como se a imagem dele estivesse meio borrada. Mas ela sabia que ele estava sorrindo. Um sorriso pequeno, satisfeito. No sonho, ela ficou ali presa, vendo aquele homem na janela por um tempo que pareceu horas. E quanto mais ela olhava, mais ela sentia que conhecia ele de algum lugar. Que tinha visto aquele rosto antes, mas não conseguia lembrar onde. E isso deixava tudo ainda mais apavorante. De repente, ela sentiu que estava começando a acordar. Aquela sensação de estar sendo puxada para fora do sonho. E no último segundo, antes de acordar completamente, ela viu o homem levantar a mão devagar e fazer um gesto, um tchauzinho com os dedos. E aquilo foi a coisa mais assustadora do sonho inteiro. Ela acordou de supetão, suando frio, o coração batendo descontrolado, sentou no sofá com um pulo, a respiração rápida, e pensou, foi só um pesadelo. Graças a Deus, foi só um pesadelo. E passou a mão no rosto, limpando o suor, e respirou fundo, tentando se acalmar. E foi quando ela olhou para a janela. O homem estava lá, de verdade, do outro lado do vidro, exatamente como no sonho, parado, olhando diretamente para ela. E não era continuação do pesadelo. Ela estava completamente acordada, e o homem era real, de carne e osso, e ele estava ali olhando para ela. E quando os olhos deles se encontraram, ele sorriu. Exatamente aquele mesmo sorriso pequeno e satisfeito do sonho. Minha avó soltou um grito tão alto que deve ter ecoado pela rua inteira. Um grito de puro terror. Aquele grito de quem vê algo que não devia existir, mas existe. E ela pulou do sofá, cambaleando, quase caindo. E continuou gritando, gritando, gritando. A tia Lourdes, que tinha ido embora havia pouco, tinha voltado, porque tinha esquecido a bolsa. E estava chegando justamente naquele momento. Ouviu o grito, veio correndo, entrou pela porta da frente que estava só encostada e encontrou minha avó no meio da sala, apontando para a janela e gritando, tem um homem na janela, tem um homem me olhando. A tia Lourdes olhou para a janela e não viu ninguém. Correu até lá, abriu a cortina completamente, olhou para fora e a rua estava vazia. E ela disse, cadê? Não tem ninguém. Você teve pesadelo. E minha avó gritava, não foi pesadelo. Ele estava aqui, acabou de estar aqui. Eu vi ele acordada, olhando para mim. Nesse momento chegou um vizinho, que também tinha ouvido o grito. O seu Antônio, que morava 3 casas para baixo. Um senhor de uns 60 anos. E ele perguntou o que houve. E a tia Lourdes explicou que minha avó tinha levado um susto. Achou que tinha alguém na janela. E o seu Antônio disse, vou dar uma olhada. E saiu pela porta da frente. Ele deu uma volta completa na casa. Olhou os fundos, os lados. E quando voltou para frente estava com uma expressão séria. E disse,
Tem pegadas no canteiro de flores embaixo da janela da sala, pegadas de tênis, recentes, e a terra está remexida. Alguém ficou ali parado por um tempo. A tia Lourdes e o seu Antônio foram olhar, e minha avó foi junto mesmo tremendo. E era verdade, embaixo da janela da sala, bem onde o homem estava, tinha pegadas claras na terra fofa do canteiro, pegadas grandes de homem, e dava para ver que ele tinha ficado ali parado porque a terra estava bem afundada e tinha marcas de tênis com aqueles desenhos de sola, e as pegadas levavam para o terreno baldio do lado e sumiam no mato. O seu Antônio quis ir atrás, mas a tia Lourdes disse: "Não vai não, pode ser perigoso, vamos chamar a polícia." E eles voltaram para dentro, trancaram todas as portas e janelas, e o seu Antônio ficou ali com elas, esperando até meu avô chegar do trabalho. E ligaram na delegacia, mas naquela época, delegacia de cidade pequena não tinha viatura. Então o delegado disse que ia mandar alguém no dia seguinte de manhã para fazer um boletim. Quando meu avô chegou do trabalho, umas 6 da tarde, encontrou a casa toda trancada. Minha avó chorando na cozinha, a tia Lourdes tentando acalmar ela e o seu Antônio na sala tomando café. E ele ficou desesperado, achando que tinha acontecido alguma coisa grave, e eles contaram tudo. Meu avô não quis acreditar no começo. Achou que tinha sido só susto, que minha avó tinha sonhado, e ficou confusa ao acordar. Mas quando viram as pegadas, ele ficou branco e disse: "Isso é coisa de maluco, de tarado, e a gente vai na polícia amanhã, primeira hora." E ficou de olho a noite toda. Nem dormiu direito. No dia seguinte, foram na delegacia, fizeram um boletim de ocorrência, descreveram o homem na medida do possível, mas minha avó não conseguia lembrar direito do rosto. Só lembrava que ele era branco, magro, cabelo escuro, podia ser qualquer um. E o delegado disse que ia investigar, mas que era difícil sem mais detalhes, e que eles deveriam tomar cuidado, trancar tudo bem trancado. E se vissem alguém estranho, era para ligar imediatamente. Passou uma semana sem nada acontecer. A vida voltou ao normal. Minha avó ficava mais alerta, mas estava começando a relaxar. Meu avô comprou uma tranca nova para a porta da frente. Colocaram grades nas janelas. Aquelas grades de ferro que naquela época não era tão comum, mas ele achou melhor colocar. Mas na segunda-feira seguinte, de novo, por volta do meio-dia, minha avó estava estendendo roupa no varal do quintal e sentiu aquela sensação de estar sendo observada, aquele arrepio na nuca que você sente quando tem olhos em você. E ela virou devagar e viu uma sombra se mexendo no terreno baldio do lado, entre o mato alto. E por um segundo, ela teve certeza que viu um homem ali, parado, olhando para ela, e ela largou a roupa e correu para dentro, trancou a porta e ficou tremendo até meu avô chegar. Meu avô foi no terreno baldio com o seu Antônio e mais 2 vizinhos, vasculharam tudo e acharam um caminho no mato, uma trilhazinha feita de tanto alguém passar, que levava até uma parte bem escondida onde a grama estava amassada, como se alguém ficasse deitado ali. E tinha bitucas de cigarro, umas 10, e tinha uma visão perfeita da casa, do quintal, de todas as janelas. Eles voltaram na delegacia. O delegado mandou 2 policiais dar uma batida no terreno, mas não acharam mais nada. E disseram para minha avó não sair de casa sozinha. E meu avô começou a voltar do trabalho, na hora do almoço, para ficar com ela. E voltava de novo no fim da tarde. Fazia 2 viagens por dia, e a situação estava deixando todo mundo nervoso. Foi quando minha avó lembrou do sonho, de como tinha sido tão real, de como ela tinha visto o homem primeiro no sonho, antes de ver ele de verdade, e começou a ter uma sensação estranha, de que o sonho não tinha sido coincidência, de que tinha sido tipo um aviso, ou pior,
de que o homem tinha tipo entrado no sonho dela de alguma forma, e ela ficou com medo de dormir. Passou mais 2 semanas e nada aconteceu. Nenhum sinal do homem, nenhuma pegada, nada. E eles começaram a achar que talvez ele tivesse desistido, ido embora. E minha avó estava começando a respirar melhor, mas ela sabia no fundo que não tinha acabado. Tinha aquela sensação de que ele ainda estava por perto, só esperando. E ela estava certa. Numa sexta-feira à noite, meu avô tinha saído para resolver uma coisa na cidade. Ia voltar em meia hora. E minha avó ficou em casa sozinha, o que ela tinha evitado fazer desde o incidente. Mas dessa vez ela achou que estava tudo bem. Era só meia hora. E ela ficou assistindo televisão na sala, todas as portas trancadas, todas as janelas com grade e trancadas. Deve ter dado umas 8:30 da noite quando ela ouviu um barulho na janela da sala, um barulho de unha raspando no vidro, bem devagarzinho. Skrr, skrr, skrr. E ela congelou no sofá. O coração disparou e ela ficou olhando para a janela sem conseguir se mexer. As cortinas estavam fechadas, então ela não conseguia ver o que tinha lá fora. Mas o barulho continuou. Skrr, 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 skrr. E ela sabia que tinha alguém do outro lado, tentando chamar a atenção dela, querendo que ela abrisse a cortina e olhasse. E ela pensou, não vou olhar, não vou dar esse prazer para ele. Ficou ali sentada, paralisada, ouvindo o barulho. E depois de uns 2 minutos o barulho parou e ela achou que tinha ido embora. Mas aí ouviu passos na lateral da casa, passos pesados de botas indo para os fundos. E ela levantou devagar, pegou uma faca da cozinha e ficou parada no meio da sala esperando, tremendo. Os passos pararam na porta dos fundos e ela ouviu alguém mexer na maçaneta, tentando abrir, girando o metal devagar. E a porta estava trancada, mas ela viu a maçaneta girando, girando, e depois parou. E ficou tudo em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Meu avô chegou 5 minutos depois e encontrou minha avó em estado de choque, chorando, segurando a faca. E ela contou tudo, e ele chamou a polícia de novo. Vieram 2 policiais, deram uma volta na casa. Acharam pegadas novas na lateral e nos fundos, marcas de bota dessa vez, e disseram que iam aumentar o patrulhamento na rua, mas que não podiam fazer muito mais sem pegar o cara no flagrante. No dia seguinte, sábado de manhã, meu avô decidiu que não dava mais, que eles iam sair daquela casa, iam quebrar o contrato de aluguel e se mudar para outra casa do outro lado da cidade, perto da casa da tia Lourdes, onde tinha mais gente, mais movimento, menos isolamento. Eles conseguiram uma casa para alugar rapidamente, se mudaram em 2 semanas e nunca mais voltaram naquela rua. E o estranho é que depois que se mudaram, o homem nunca mais apareceu. Nunca mais tiveram sinal dele. E minha avó finalmente conseguiu voltar a dormir tranquila. Mas ela me disse uma coisa que me arrepiou até hoje. Ela disse que tem certeza de que o homem não era um stalker comum. Não era só um tarado que tinha fixação nela. Ela acha que tinha algo mais, algo de sobrenatural, porque o jeito que ele apareceu primeiro no sonho, exatamente igual como era na vida real, não era normal. E ela disse que durante as semanas que ele estava perseguindo ela tinha mais pesadelos, vários. E em todos eles o homem estava lá, sempre olhando, sempre observando. E ela acordava e sentia que ele tinha realmente estado dentro do sonho dela, tipo invadindo os pensamentos dela. Nunca descobriram quem era o homem. Nunca pegaram ele. Nunca souberam se ele fez aquilo com mais alguém, se tinha outras vítimas. E isso é o que mais incomoda, saber que ele continuou por aí, livre, talvez fazendo a mesma coisa com outras mulheres, outras famílias. Minha avó viveu até os 78 anos, morreu em 2019. E até o fim da vida dela, ela não gostava de dormir de frente para a janela.
Sempre fechava as cortinas completamente e sempre que alguém perguntava por que ela contava essa história e terminava dizendo que tinha aprendido que às vezes os sonhos são avisos, são premonições e que quando você sonha com algo ruim, você deve prestar atenção. Então, se você um dia sonhar com alguém te observando, com uma presença estranha, com algo que te dá medo, e acordar e sentir que ainda não está seguro, acredite nesse instinto, porque às vezes o que você sonha está tentando te preparar para o que vai acontecer de verdade. E ignorar esses avisos pode ser perigoso. Então é isso, assombrosos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta qual te deixou mais inquieto. O caminhão de sorvete ou o homem na janela. E lembra, tem coisas que quando você vê, nunca mais esquece. Obrigado por chegar até aqui. Se você tem coragem, fique comigo.